Código Vermelho, episódio de hoje. Contra o desconhecido, o veneno. O amanhecer lutava para romper a névoa densa que cobria a cidade. Mas no Hospital Geral São Lucas, a sala vermelha pulsava com uma energia que não respeitava a hora. As luzes fluorescentes cortavam a penumbra, refletindo nos azulejos gastos, enquanto o cheiro de antisséptico se misturava ao odor metálico de sangue e suor. Eram 5h30 da manhã e a emergência era um mosaico de vozes urgentes, bips de monitores e o ranger incessante das macas. Cada som era um lembrete. O tempo não perdoa. Dr. André Luiz, médico-chefe, empurrou as portas automáticas, o peso de um plantão noturno gravado em suas olheiras. Seu uniforme azul marinho, ligeiramente desbotado, carregava a história de batalhas recentes. No bolso, o desenho de um sol sorridente de sua filha era sua âncora contra o caos. Janaína Freitas, na recepção, organizava prontuários com a precisão de um relógio, seus óculos refletindo a luz do monitor. Alvorada sangrenta, disse Janaína, sem pausar. 4 traumas de colisão, 2 casos respiratórios graves e um pico de intoxicações no setor leste. Prepare-se, doutor. Doutor André Luiz assentiu, seus olhos varrendo o corredor abarrotado. Na sala dos médicos, doutora Bárbara Ellen, especialista em traumas, ajustava o estetoscópio, seus movimentos rápidos como os de um soldado. Doutora Eliane Rodrigues, clínica geral de mente afiada, revisava relatórios com foco cirúrgico. Beatriz Helena, enfermeira-chefe com décadas de cicatrizes invisíveis, organizava bandejas, enquanto Carlos Alberto e Rosa Nascimento, técnicos incansáveis, calibravam equipamentos. Carla Menezes, responsável pelos estoques, contava frascos com agilidade. Sobrevivendo ao inferno? Perguntou o Dr. André Luiz, pendurando o jaleco. Por enquanto, respondeu doutora Bárbara Ellen, tomando um gole de café morno. UTI com 95% de ocupação. Essas intoxicações estão estranhas, muitas com sintomas neurológicos, algo tóxico no ar, murmurou doutora Eliane Rodrigues, franzindo a testa. Tremores, confusão, casos rurais. O rádio de doutor André Luiz chiou com a voz urgente de Lucas Barreto, socorrista. São Lucas, ambulância a 3 minutos. Paciente masculino, 45 anos, exposição a pesticida, inconsciência, bradicardia, dificuldade respiratória. Sinais vitais colapsando. Isolamento? Os olhares de Dr. André Luiz e doutora Eliane Rodrigues se cruzaram. Pesticida, inconsciência, bradicardia. Um alarme soou. Intoxicação grave? Veneno letal? Sala de isolamento 2, protocolo tóxico máximo, ordenou o Dr. André Luiz. Equipamentos de proteção agora. A sirene se aproximava, um prenúncio da batalha que começava. Se você gostar do episódio de hoje, por favor considere se inscrever em nosso canal para acompanhar novos episódios de Código Vermelho. Deixe seu like e compartilhe suas impressões nos comentários sobre o que você achar do episódio de hoje. Você também pode ouvir nossa playlist. Todos os episódios rodam no automático nela. A ambulância freou bruscamente. Lucas Barreto e Tainá Mendes, socorristas, desceram com urgência calculada, transferindo José Carlos, 45 anos, agricultor, para a sala de isolamento. José estava inconsciente, a pele pálida e úmida, com espuma nos lábios e tremores musculares intermitentes. Um cheiro químico pungente emanava de suas roupas, sugerindo pesticida. José Carlos, 45 anos, relatou Tainá Mendes, enquanto posicionavam a maca. Exposição a pesticida organofosforado a 2 horas, inconsciência a 30 minutos. Pressão arterial 80/50. Frequência cardíaca 40 batimentos por minuto. Saturação de oxigênio 85% em ar ambiente. Dispneia grave, pupilas pontiformes. Tudo doutor.
André Luiz, doutora Eliane Rodrigues e doutora Bárbara Ellen, equipados com capotes, luvas e máscaras N95, receberam o paciente. Beatriz Helena, enfermeira-chefe, cuja experiência com um caso de intoxicação na família a tornava incansável, coordenava com precisão. Carla Menezes preparava medicações, enquanto Carlos Alberto e Rosa Nascimento conectavam monitores e estabeleciam acessos venosos. Exposição confirmada? Perguntou doutora Eliane Rodrigues, examinando as pupilas contraídas. Pulverizou pesticida em uma lavoura sem proteção, respondeu Lucas Barreto, ainda na sala, atualizando o prontuário. Frasco encontrado, clorpirifos organofosforado, intoxicação por organofosforado, síndrome colinérgica aguda, diagnosticou doutora Eliane a doutor André Luiz. Bradicardia, broncorrelha, miose, fasciculações. Precisamos de atropina e pralidoxima. Rápido. Concordo, disse doutor André Luiz. Hemograma, eletrólitos, função hepática e renal, gasometria arterial, colinesterase plasmática. Raio-X de tórax para avaliar edema pulmonar. Iniciar descontaminação cutânea imediata. Carlos Alberto ajustou o monitor, os números críticos. Pressão arterial, 75/45, frequência cardíaca, 38 batimentos por minuto, temperatura 36,2 graus Celsius. José teve uma convulsão com espasmos violentos. Lorazepam 4 mg, intravenoso bolos, ordenou o doutor André Luiz. Atropina 2 mg, intravenoso, repetir a cada 5 minutos até secar secreções. Pralidoxima 1 grama, intravenoso, em infusão. Rosa Nascimento administrou o lorazepam e a atropina, enquanto Carla Menezes preparava a pralidoxima. Beatriz Helena liderava a descontaminação, lavando a pele de José para remover resíduos tóxicos. A respiração dele era ruidosa, com sibilos audíveis. Broncorrelha severa, observou doutora Bárbara Ellen. Suspeito de edema pulmonar secundário à intoxicação. Precisamos de ventilação mecânica? Se a saturação cair mais, sim, respondeu doutora Eliane. Gasometria arterial para avaliar a acidose. Rodrigo, técnico de laboratório, trouxe os primeiros resultados. Colinesterase plasmática gravemente reduzida, acidose metabólica com pH 7,2, lactato elevado a 5 milimoles por litro. Raio-X mostra infiltrados bilaterais, compatíveis com edema pulmonar. Confirma intoxicação grave por organofosforado, disse doutora Eliane. Aumentar a atropina para 4 mg, intravenoso e preparar intubação orotraqueal. Flávio Augusto, administrador, entrou na sala visivelmente tenso. Doutor André Luiz, a pralidoxima está em falta na região. O custo de importação é alto e a diretoria questiona o protocolo. Podemos usar só atropina? Flávio, sem pralidoxima, ele morre, retrucou o doutor André Luiz, firme. Isso não é negociável. Consiga o antídoto agora. O conselho está cortando verbas, insistiu Flávio. Precisamos de alternativas. A alternativa é uma morte evitável, disse doutora Bárbara Ellen. Quer explicar isso à família? Flávio saiu pressionado. A saturação de José caiu para 80% e doutora Eliane ordenou. Intubação orotraqueal, sequência rápida. Propofol 2 mg por quilo. Succinilcolina, 1 mg por quilo. Beatriz. Helena e Carla Menezes assistiram na intubação, enquanto Lucas Barreto atualizava o prontuário. José foi conectado ao ventilador mecânico, mas a pressão arterial caiu para 70/40. Doutora Bárbara Ellen agiu. Noradrenalina 0,1 microgramas por quilo por minuto. Titular para pressão arterial média acima de 65. Horas depois, Rodrigo confirmou a chegada da pralidoxima, obtida de um hospital vizinho. A infusão estabilizou os sintomas colinérgicos.
Juliana Fonseca, e assistente social, contatou a esposa de José, Lúcia, que chegou em desespero. Ele foi envenenado por um produto químico da lavoura, explicou o Dr. André Luiz a Lúcia com voz calma. Estamos usando remédios para neutralizar o veneno e mantendo ele estável. As próximas horas são decisivas. Ele vai sobreviver? Perguntou Lúcia, chorando. Estamos lutando por ele, disse doutora Bárbara Ellen, segurando sua mão. Ele é forte. Bruna Heloísa, psicóloga, sentou-se com Lúcia, ajudando-a a processar o medo. Tainá Mendes, que auxiliara no transporte, retornou para coordenar com a vigilância sanitária, investigando a exposição ao pesticida. Juliana descobriu que outros trabalhadores da lavoura apresentavam tremores, sugerindo um problema sistêmico de segurança. No quarto dia, José abriu os olhos confuso, mas vivo. O que aconteceu? Perguntou fraco. Você foi envenenado por um produto químico, José, disse doutora Eliane, em termos simples. Mas você venceu, e nós também. 2 semanas depois, José foi para a enfermaria. Sua história levou a uma fiscalização rigorosa nas lavouras locais, com cartazes alertando sobre o uso seguro de pesticidas. A Sala Vermelha venceu, mas o custo foi alto. Na Sala 5, doutora Eliane Rodrigues atendia Maria Helena, 62 anos, aposentada, trazida pelo filho, Eduardo, após perda súbita de fala e fraqueza no lado direito. Ela estava cozinhando, de repente caiu e não conseguia falar, disse Eduardo aflito. Isso nunca aconteceu antes. Maria, consciente, parecia confusa, com hemiparesia direita e afasia expressiva. Pressão arterial 180/100, frequência cardíaca 88 batimentos por minuto, temperatura normal. Histórico médico? Perguntou doutora Eliane a Carlos Alberto, que ajustava o monitor. Hipertensão, fibrilação atrial, usa varfarina, respondeu Eduardo, entregando uma receita. Suspeita de acidente vascular cerebral isquêmico, possivelmente embólico, disse doutora Eliane a doutora Bárbara Ellen. Solicitar tomografia cerebral sem contraste, INR, hemograma, eletrólitos, função renal. Avaliar janela para trombólise com alteplase. Rodrigo coletou amostras, enquanto Rosa Nascimento estabelecia um acesso venoso. Beatriz Helena verificava os sinais vitais, notando arritmia. Escala NIASS. Perguntou doutora Bárbara Ellen. 14 pontos, déficit moderado a grave, respondeu doutora Eliane. Tomografia para excluir hemorragia, mas a janela de trombólise é curta. Eduardo, ansioso, perguntou a Juliana Fonseca, que chegara para apoiar. Minha mãe vai ficar assim para sempre? Eu deveria ter notado algo antes. Os médicos estão agindo rápido, disse Juliana calma. Você a trouxe a tempo. Os resultados chegaram. Tomografia sem hemorragia e INR 1,8, plaquetas normais, relatou Rodrigo. Janela de trombólise viável, menos de 4,5 horas desde o início. Indicação de alteplase, 0,9 miligrama por quilo intravenoso, disse doutora Eliane. Mas o risco de sangramento é alto com varfarina. Flávio Augusto interveio, abordando doutora Eliane. Alteplase é caríssimo. Podemos esperar por recuperação espontânea? Flávio. Cada minuto sem tratamento destrói milhões de neurônios, respondeu doutora Eliane. Essa é a chance dela. Carla Menezes trouxe o alteplase, enquanto Lucas Barreto atualizava o prontuário. Para Eduardo, doutora Eliane explicou. Sua mãe teve um entupimento em uma artéria do cérebro. Vamos dar um remédio para dissolver o coágulo, mas há riscos. É a melhor chance dela. Façam o que for preciso, disse Eduardo com lágrimas. Bruna Heloísa ajudou Eduardo a lidar com a ansiedade. A trombólise foi administrada e Maria melhorou parcialmente em 24 horas, recuperando fala parcial. Tainá Mendes coordenou o transporte para a UTI, enquanto Juliana organizou suporte para a família. O tempo foi nosso aliado, mas por pouco, refletiu doutora Eliane, enquanto Maria segurava a mão de Eduardo.
Na sala 6, doutora Bárbara Ellen atendia Clara, 8 anos, trazida pela avó Sônia, com crise asmática grave. Clara respirava com dificuldade, com sibilos altos e cianose perioral. Ela começou a tossir ontem, hoje piorou, disse Sônia, em pânico. Não trouxe o inalador, achei que estava controlado. Clara, assustada, segurava a mão da avó. Pressão arterial 100 por 65, frequência cardíaca 130 batimentos por minuto, saturação de oxigênio 88%. Histórico de asma? Perguntou doutora Bárbara a Rosa Nascimento, que conectava o oxigênio. Asma grave. Usa budesonida, mas a avó diz que parou o tratamento, respondeu Sônia. Crise asmática aguda, possível hipoxemia, disse doutora Bárbara a doutor André Luiz. Iniciar salbutamol nebulizado 5 mg e hidrocortisona 100 mg, intravenoso. Carla Menezes trouxe as medicações enquanto Beatriz Helena monitorava os sinais vitais. Rodrigo realizou uma gasometria, confirmando hipoxemia leve. Saturação melhorando, mas sibilos persistem, observou Carlos Alberto, ajustando a nebulização. Sônia, culpada, desabafou para Juliana Fonseca. Eu achei que ela estava bem. Os remédios são caros, parei de comprar. Você agiu rápido trazendo ela, disse Juliana. Vamos ajudar com o tratamento. Flávio Augusto questionou doutora Bárbara. Esses corticoides são essenciais? Podemos usar algo mais barato? Flávio, sem isso, ela pode parar de respirar, respondeu doutora Bárbara. Não é negociável. Clara, mais calma, sussurrou. Não quero assustar a vovó. Bruna Heloísa conversou com Clara, usando desenhos para acalmá-la. Tainá Mendes organizou a transferência para a pediatria, enquanto Lucas Barreto atualizava os registros. A crise cedeu, mas Clara precisaria de acompanhamento intensivo. Juliana conseguiu suporte para os medicamentos. Um descuido quase apagou. Um futuro, refletiu doutora Bárbara, enquanto Clara sorria para Sônia. O sol nascia sobre o São Lucas, dissipando a névoa da madrugada. Na sala dos médicos, doutor André Luiz, doutora Eliane Rodrigues, doutora Bárbara Ellen, Beatriz Helena, Carlos Alberto, Rosa Nascimento, Carla Menezes, Lucas Barreto, Tainá Mendes, Rodrigo, Juliana Fonseca e Bruna Heloísa compartilhavam um silêncio de exaustão e vitória. Uma bandeja de pães, presente da família de Clara, aquecia a mesa. 3 relógios, 3 corridas, disse doutora Eliane. Um veneno que quase parou um coração, um coágulo que roubou a voz, uma crise que sufocou uma criança. Xadrez, contra o tempo, completou doutora Bárbara sorrindo. Um erro e o jogo acaba. Beatriz Helena trouxe atualizações. José estável, Maria falando, Clara respirando bem. A vigilância está fiscalizando as lavouras, informou Juliana. O caso de José mudou as regras. Carlos Alberto, com seu humor, pegou um pão. Vamos abrir uma padaria com esses presentes. A risada aliviou a tensão. Flávio Augusto, preocupado com o orçamento, ficou calado. Doutor André Luiz, tocando o desenho da filha, pensou na luta por recursos. A equipe unida prevalecia. Somos guardiões do tempo, disse ele. Cada segundo é uma vida. A equipe diurna assumiu e eles se despediram, fortalecidos pela camaradagem. Amanhã traria novas batalhas, mas hoje era deles. Enquanto a equipe descansava, um paciente na enfermaria começou a emanar um brilho azulado na pele, com pulso irregular e febre inexplicável. Reação química? Infecção alienígena? Ou um segredo escondido? Se você gostou desta história médica, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para acompanhar novos episódios de Código Vermelho. Deixe seu like e compartilhe suas impressões nos comentários sobre o que você achou do episódio de hoje. Ouça nossa playlist, todos os episódios rodam no automático nela.